bora mergulhar num assunto que, olha, pega muito profissional de sucesso. Aquela sensação de que o desempenho tá caindo, sabe? Uma insatisfação que fica ali, em silêncio, mesmo quando tudo parece estar nos eixos. O que será que tá rolando por trás disso tudo? Então, vamos direto ao ponto. Tem um paradoxo muito curioso no mundo corporativo. A gente vê líderes super experientes, competentíssimos, que do nada parecem perder o gás, a clareza para decidir. E o mais estranho é que, muitas vezes, os resultados continuam vindo, mas o custo interno para fazer isso acontecer, esse tá lá nas alturas. E aqui tá o pulo do gato. O problema quase nunca é falta de habilidade, de disciplina ou de organização. A questão central, segundo essa análise, é como a energia interna de cada um está sendo gerenciada, para onde ela está indo. É tipo um vazamento silencioso que acaba comprometendo todo o resto. Vamos explorar um pouco mais essa ideia de um orçamento de energia. Todo profissional funciona com uma quantidade limitada de energia, que sustenta o foco, a análise e a liderança, tudo. Quando essa energia é bem usada, o esforço dá retorno. Agora, quando ela começa a vazar, a história muda completamente. E aqui a gente chega no conceito-chave, a tal da energia psíquica. Pensa nela como se fosse o combustível do cérebro para aquelas tarefas mais complicadas, sabe? Se esse combustível está sendo desviado ou simplesmente desperdiçado, não tem jeito, o desempenho vai cair com o tempo. E aí vai ser preciso cada vez mais esforço para manter o mesmo nível de antes. E olha, essa ideia não é de hoje. O próprio Carlos Jung usou uma analogia que eu acho brilhante para explicar isso. Ele disse que a mente distribui energia como se fosse uma economia. E como em qualquer sistema econômico, se rolar um desequilíbrio, o resultado pode ser uma crise. E o que mantém essa economia nos eixos? São basicamente 5 dimensões: o pensamento, a emoção, a ação, o instinto e o sentido, o propósito. Quando uma delas é simplesmente ignorada, vamos dizer a emoção, o sistema todo desequilibra. Aí outra área, tipo o pensamento, precisa trabalhar em dobro para compensar, gastando uma energia enorme, de forma super ineficiente. Certo, agora vamos dar nome aos bois. Existem 3 grandes ladrões de energia que são bem comuns no ambiente de trabalho e que estão por trás dessa queda de performance que a gente falou. São eles, primeiro, um foco exagerado na racionalidade, segundo, uma identificação excessiva com a imagem profissional e terceiro, a repressão das emoções. Vamos entender como cada um deles age. O primeiro ladrão, então, é o uso excessivo da razão. A lógica é uma ferramenta incrível, claro, mas quando é usada para tentar controlar absolutamente tudo, o tempo todo, ela simplesmente drena os recursos cognitivos. O resultado não é um problema emocional, não. É cansaço mental mesmo, que leva a decisões mais reativas, mais impulsivas. O segundo ladrão é ficar preso numa imagem. As decisões deixam de ser sobre o que faz mais sentido aqui e passam a ser sobre o que eu preciso fazer para manter minha imagem de líder forte que nunca erra. Manter essa fachada exige uma vigilância constante, e isso desvia uma energia preciosa que deveria estar sendo usada para pensar na estratégia. E o terceiro ladrão? Repressão emocional. Achar que precisa engolir as emoções para manter a autoridade é um desperdício estratégico de recursos. A emoção não some, né? Ela só se transforma, vira ansiedade, vira reação impulsiva e vai minando a liderança de dentro para fora. Tá, beleza, mas como é que isso tudo aparece na prática, no mundo real? A cultura pop e até a neurociência dão uns exemplos perfeitos para a gente visualizar esses conceitos. É só olhar para séries como Succession e Billions. Em Succession, o que a gente vê? Mentes brilhantes desperdiçando toda a sua capacidade em joguinhos de poder, conflito interno e busca por validação. Já em Billions, a energia toda gasta naquela compulsão por vencer a qualquer custo, o que até gera um crescimento externo, mas por dentro é um colapso. E o ponto central é exatamente este. O problema não é a falta de inteligência. A má gestão da energia interna leva pessoas extremamente brilhantes a tomar decisões, francamente, muito ruins. E a ciência confirma isso. Neurologicamente falando, quando a pressão interna aumenta demais, o cérebro entra em modo de sobrevivência. E aí, a parte responsável pela estratégia, o córtex pré-frontal, simplesmente começa a operar com menos capacidade. As decisões continuam sendo tomadas, claro, mas com muito mais desgaste e bem menos precisão.
Ok, então qual é a saída? A solução não é trabalhar menos, mas sim parar de desperdiçar energia de forma estratégica. O caminho é buscar uma liderança que seja integrada. O caminho para uma performance que se sustenta a longo prazo é integrar todas as dimensões ativamente: corpo, emoção, razão e instinto. Isso significa alinhar quem a pessoa é hoje com as decisões que ela toma, em vez de ficar operando a partir de uma versão antiga de si, uma versão que já não serve mais. E aqui a escolha fica bem clara. De um lado tem o crescimento desalinhado, que no final das contas leva ao esgotamento. Do outro tem o crescimento coerente, que é estável, é eficiente e alcança resultados com menos esforço e, olha só, com mais vitalidade. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para reflexão. No fim das contas, alta performance não se resume à estratégia externa. Tem muito a ver com a gestão inteligente da energia que sustenta cada decisão. Onde a energia está alinhada, os resultados melhoram. Onde existe o conflito, a performance cai. A grande questão que fica é: onde é que essa energia está sendo investida?